Olá, querido irmão, querida irmã, estimado amigo, querido ouvinte. Pela graça de Deus, vamos relembrar esta lição muito importante. Jesus e a mulher samaritana. João 4:14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aquele que busca aliviar a sede nas fontes deste mundo só bebe para ficar sedento outra vez. Há seres humanos insatisfeitos por toda parte. São pessoas que anseiam por algo que satisfaça a necessidade da alma. Somente uma pessoa pode saciar esse desejo, a necessidade do mundo. O desejado de todas as nações é Cristo. Primeiro tópico, Jesus no vilarejo de Sicar, conforme João 4, versos 5 e 6. Aprendemos no primeiro tópico que Jesus e seus discípulos pararam no vilarejo de Sicar, uma cidade da região de Samaria. E por volta do meio-dia, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus estava com fome e com sede. Por causa da jornada, do cansaço da jornada, ele parou ali. Jesus pediu água àquela mulher. Jesus pediu que ela lhe fizesse um favor, lhe dando água. Pediu-lhe uma gentileza. Aqui nós podemos aprender lições importantes. Podemos aprender sobre a humildade de Jesus, o tato e a prudência de Cristo ao realizar o trabalho missionário, ao falar com aquela mulher e fazer o trabalho missionário. O ódio entre judeus e samaritanos impedia a mulher de oferecer uma gentileza a Jesus, mas o Salvador tentava encontrar a chave para o coração dela. E com tato, nascido do amor divino, em vez de oferecer, pediu um favor. Nós também devemos aprender de Cristo sobre o tato, a prudência e a humildade ao realizarmos o trabalho missionário. Ela poderia ter recusado o oferecimento de uma gentileza, mas confiança desperta confiança. Portanto, o Rei dos Céus chegou a essa alma marginalizada pedindo um favor. Aquele que criou o oceano, que controla a profundeza das águas, que abre as fontes e os canais da terra, agora dependia da bondade de uma estranha até para beber um copo d'água. Jesus agiu dessa forma, de forma coerente, de forma prudente e humilde para acessar o coração daquela mulher, gerando assim confiança, uma estratégia divina, então, para quem deseja realizar o trabalho missionário. O segundo tópico, um tipo diferente de água, conforme João 4, verso 10. Nós aprendemos aqui no segundo tópico que Jesus usou a água como ilustração para apresentar o dom da salvação àquela mulher. Aquela mulher que estava relutando em lhe dar água, diante das dificuldades então por ela levantada para dar água a Jesus, Cristo então lhe mostrou que era ela que precisava da verdadeira água. Então Jesus lhe apresentou um tipo diferente de água. A água que Cristo se referiu é a revelação da graça em sua palavra. Seu espírito e ensino são como uma fonte satisfatória para toda a alma. Todas as outras fontes a que essas pessoas recorrem se revelarão insuficientes, mas a palavra da verdade é como uma fonte refrescante, representada como as águas do Líbano, que sempre matam a sede. Em Cristo há plenitude de alegria para todo sempre. Jesus revelou àquela mulher que ele tinha água viva, a água que poderia transformar a vida daquela mulher, mas ela ainda não havia entendido. A mulher não compreendeu o significado das palavras de Cristo, ela pensou que ele estivesse se referindo ao poço ao lado deles. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Onde, pois, tens a água viva? Perguntou ela. E Jesus, com grande amor e ternura, explicou para a mulher a diferença entre os dois tipos de água. João 4, verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água
tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mesma água que Cristo ofereceu para a mulher samaritana também oferece hoje a cada um de nós. Devemos aceitar o convite conforme Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e a quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água simboliza a vida de Cristo e é essencial que cada pessoa a obtenha ao estabelecer uma conexão viva com Deus. Então, a bendita, humilde e grata confiança será um princípio permanente na alma. A fé viva varrerá o medo que nasce da descrença. Contemplaremos o caráter daquele que nos amou primeiro. E o terceiro tópico vem nos revelando que aquela mulher, mesmo assim, ainda não havia entendido as palavras de Cristo. Mas Cristo estava querendo dizer para aquela mulher que ela precisava ter um relacionamento com Ele, que era o verdadeiro Messias. Ele é a água da vida. Só Ele poderia saciar a vida daquela mulher. E somente o relacionamento com Ele poderia, então, transformar a vida daquela mulher. Toda pessoa que experimentar o amor de Cristo ansiará continuamente por mais e não buscará nada além disso. As riquezas, honras e prazeres do mundo não a atraem. O clamor constante do coração é mais de ti. E aquele que revela a necessidade da alma está à espera para matar-lhe a fome e a sede. Jesus estava querendo dizer para aquela mulher que todas as coisas desse mundo são passageiras, não satisfazem, mas ter um relacionamento com Ele satisfaria a sua vida para sempre. E o resultado seria salvação eterna. Todo recurso e dependência humana fracassará. Os poços ficarão vazios e as cisternas secarão, mas nosso Redentor é uma fonte que nunca se esgota. Podemos beber continuamente e sempre acharemos novo suprimento. Aquele em quem Cristo habita tem dentro de si a fonte da bênção, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Dessa fonte o cristão pode extrair força e graça suficientes para todas as suas necessidades. E muitas vezes nós, assim como aquela mulher samaritana, também deixamos de reconhecer a maravilhosa graça que flui de Cristo para as nossas vidas. Deixamos de reconhecer a Cristo como a água da vida. Precisamos parar, repensar o nosso estilo de vida e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Somente nele nós podemos saciar verdadeiramente a nossa sede espiritual. A graciosa presença de Cristo em sua palavra está sempre falando à alma, referindo-se a Ele como o poço de água viva que reanima a alma sedenta. É nosso privilégio ter um Salvador vivo e permanente. Ele é a fonte do poder espiritual implantado dentro de nós, e sua influência fluirá em palavras e ações, revigorando todos dentro da esfera de nossa influência, gerando neles desejos e aspirações por força e pureza, santidade e paz, e por aquela alegria que não traz tristeza. Esse é o resultado de um Salvador que habita em nós. A água que recebemos de Jesus faz nascer em nós uma transformação para uma vida melhor com Deus. Uma transformação que resulta em salvação. Estamos hoje, eu e você, buscando essa água que satisfaz, ou estamos buscando água nas cisternas desse mundo, que nada podem satisfazer? A verdade é que a alma de cada pessoa está sedenta, e os prazeres desse mundo não podem saciá-la. Somente Cristo, a verdadeira água da vida, é que pode saciar nossa vida, nosso ser e transformá-la. O quarto tópico vem nos falando que Jesus começou a se revelar para aquela mulher.
Jesus mudou bruscamente a conversa. Jesus colocou aquela mulher samaritana à prova. Ele disse para ir buscar o seu marido, e ela respondeu que não tinha marido, e Jesus revelou que sabia que ela tinha tido 5 maridos e que agora estava com um outro homem com quem não era casada. E ela ficou surpreendida e reconheceu Jesus como um profeta. Aqui temos uma importante lição. Jesus conhece a nossa vida, conhece a vida de todos nós. E antes que aquela mulher pudesse receber o dom da salvação que Jesus desejava lhe dar, ela devia reconhecer o seu pecado e reconhecer a Cristo como seu Salvador. Da mesma forma, assim também acontece conosco. Devemos reconhecer a Cristo como nosso Salvador e a Ele confessar os nossos pecados. A grandeza de Deus é incompreensível para nós. Ele tem um conhecimento íntimo e um interesse pessoal por todas as obras que criou. Os anjos celestiais examinam a obra que nossas mãos recebem, e onde houve um desvio dos princípios da verdade, achado em falta, está escrito nos registros. A lei de Deus alcança os sentimentos, motivos e ações. Ela revela os segredos do coração, iluminando tudo o que antes estava oculto nas sombras. Deus conhece cada pensamento, cada propósito, cada plano e motivo. Os livros do céu registram os pecados que teriam acontecido se houvesse oportunidade. Deus trará a juízo toda obra com todos os detalhes secretos que a acompanham. Ele usa a sua lei para medir o caráter de cada ser humano. Assim, Jesus, com amor e com prudência, revelou àquela mulher a sua dificuldade na vida do pecado e mostrou para aquela mulher a única saída, que nele, em Cristo, ela teria uma transformação de vida. Bastava aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Da mesma forma, Cristo se revela a cada um de nós, conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele quer ser o nosso verdadeiro, único e suficiente Salvador. Precisamos confessar a Cristo, aceitar então os seus méritos e abandonar a nossa vida de pecado. E vivermos uma vida em santidade, uma vida que agrada o Criador, em obediência à sua lei. Tudo isso pela graça de Jesus. E no 5º tópico, Jesus se revela como Salvador. Jesus ele mencionou a vida pessoal daquela mulher para mostrar para ela com quem realmente ela estava lidando. Um ser superior que sabia de todas as coisas. Jesus mostrou para aquela mulher que ele conhecia sua história. Ele sabia exatamente todos os detalhes e ele queria mudá-la, transformar a sua vida agora numa nova direção. E nesse encontro com Jesus, aquela mulher, ela recebeu a água da vida para nunca mais ter sede. E quando aquela mulher revelou a Jesus que tinha esperança na vinda do Messias, Jesus lhe disse: "Eu sou o que falo contigo." Jesus se revelou àquela mulher como Messias, ela agora prontamente aceita a Jesus como seu Salvador. E não fica só nisso, ela leva a mensagem à sua cidade, à sua aldeia, ao seu vilarejo, mostrando a todos que aquele homem havia transformado a sua vida. Levou a mensagem do Evangelho a todas as pessoas da sua cidade e muitos foram ver a Cristo e o receberam como Salvador. Isso nos mostra que quando nós bebemos da água da vida, deixamos o que temos nas mãos e abraçamos a missão. Pregar o Evangelho às pessoas, levar a boa nova, Cristo o Salvador. Aquela mulher deixou seu cântaro e foi à cidade. Ela agora é uma filha de Deus, pregadora do Evangelho de Cristo, uma ferramenta para alcançar outras pessoas perdidas e uma bênção para o mundo. Querido irmão, querida irmã, Jesus também hoje nos chama para transformar a nossa vida e para também nos usar como instrumentos para alcançar outras pessoas perdidas, para sermos bênção para este mundo. Quando nós recebemos a salvação, nada para nós passa a ter um valor maior quanto ela.
A reação que Deus espera de nós é que nós nos entreguemos por completo a Ele e a sua missão, pregar o Evangelho a toda nação, é a ordem que Cristo nos deixou, levando assim a mensagem que traz salvação. Que possamos compreender um pouquinho desta palavra, que Deus nos ajude para que possamos então aplicar às nossas vidas. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.